Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é as invasões holandesas, momento esse na história que marca a chegada do Brasil holandês, as suas consequências para o Brasil holandês e o restabelecimento da mudada de eixo econômico, saindo do ciclo então da cana-de-açúcar e adentrando ao ciclo do ouro. Iremos falar todo esse processo e todos os processos de mecanismo, né, da chegada dos holandeses aqui no Brasil. Eu me chamo Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu explicarei para vocês o que foi a invasão holandesa. Quando nós falamos sobre a invasão holandesa, a gente divide em dois pontos cruciais. O primeiro é uma invasão ali em Salvador e depois uma invasão ali em Pernambuco como uma invasão muito mais bem sucedida. Só que o contexto geral era o contexto do Brasil da União Ibérica, aquele momento onde Portugal e Espanha estavam unidos através do rei Filipe II, né, que determinava as políticas administrativas portuguesas. Só que lembrando que o que, né, que a União Ibérica, ela ali como está na Espanha, né, com a crise sucessória, com a morte do Sebastião, Dom Sebastião, rei de Portugal, ela é uma inimiga histórica da Holanda, porque a Holanda, que era território da Espanha, vai fazer esse processo através da Guerra dos 80 anos de independência. Então, Filipe II, quando expulsa a Holanda do Brasil, tem a ver também com essas conexões. História é conectar os processos históricos um do outro. A história não está solta ao longo do mundo, né? Elas estão conectadas, elas estão entrelaçadas. Beleza? Quando nós falamos sobre a invasão lá em Salvador, invasão, né? Eu gosto sempre de frisar porque, entre aspas, invasão, né? Até porque como é que você vai invadir algo que já é invadido? E aí, então, é um pouco nesse sentido. A gente deve sempre criticar sempre esse conceito, né? Porque história também, os nomes, eles carregam significados, certo? Ali em Salvador, a jogada, né, da Holanda, né, se constituir em Salvador não foi por mero acaso. Salvador era uma região portuária, aonde entrava bastante navegações, aonde tínhamos o comércio fluindo. A Holanda ela não vai para qualquer lugar. E aí, cerca de 1624, com 1.600 soldados, a Holanda ela vai tentar adentrar o território brasileiro, né, ali colônia de Portugal naquele momento, a América Portuguesa, e vai se restabelecer quanto colônia. Só que nesse mesmo momento, né, em 1625, um ano depois, Portugal vai enviar cerca de 12.000 soldados para ter um embate contra a Holanda. E nesse momento a Holanda ela é expulsa do território português, que é aqui a colônia portuguesa de maior ascensão durante esse momento. Obviamente, né, que, claro, a Holanda não vai aceitar isso de cara e ela vai voltar, até porque é no contexto do mercantilismo. E a Companhia das Índias Ocidentais, né, formada ali a partir de 1621, né, para responder esses processos de adentrar o território, né, do processo do mercantilismo, a Espanha ela vai tentar, Holanda, desculpa, ela vai tentar também se restabelecer novamente, só que de uma forma agora mais estruturada e mais elaborada, certo? A partir de 1630, nós estamos falando de anos depois, a 1654, a Holanda se estabelece ali em Pernambuco. Lembra que Pernambuco era uma das capitanias que mais faziam sentido? Uma das capitanias que mais prosperaram? E também teve um pé ali também da Holanda. Eu já irei destrinchar agora sobre esse momento. A Holanda também, quando ela se adentra a esse território, né, ela vai vir de certa forma militarmente muito mais forte, com 12.000 soldados agora, e vai invadir ali, né, Olinda e Recife. Olinda que estava se formando ali, onde é que tinha, né,
alguns comerciantes e vai entrar no território e vai fincar aqui, né, uma questão do que, né? Vai fincar a sua colônia. E claro, a gente sempre tem que lembrar que isso tudo é através da Companhia das Índias Ocidentais. Lembra que a Holanda ela não é um país. A Holanda ela é uma província dos Países Baixos. E aí, quando a gente fala sobre a Companhia das Índias Ocidentais, que ela vai ligar o capital público com o capital privado, vai ter o mando do rei junto com a burguesia, os dois unidos, elas vão adentrar esse processo de mercantilismo e vão chegar aqui. A gente não consegue desconectar a economia da história. Elas estão sempre intimamente conectadas. Não? O Marx ele falava até bastante sobre isso, nesse requisito. Quer entender um processo histórico, entenda suas questões econômicas primeiro, certo? Até porque a história ela é feita através das lutas de classe. Beleza? Um outro ponto importante que é o que, né? Quando a Holanda ela adentra o território português aqui em Portugal, aqui em Pernambuco, né? Na América Portuguesa, né? Nós vamos ter o que? Né? A chegada do governador, que ele foi contratado pela Companhia das Índias Ocidentais, que é o Maurício de Nassau. E o que o Maurício de Nassau ele trouxe para que ele conseguisse fincar suas raízes aqui na colônia portuguesa, que estava se estabelecendo como uma colônia holandesa. Nós estamos falando do que? Né? Ele trouxe empréstimo para os agricultores que estavam quebrados. Claro, ele deu dinheiro e falou assim, quando vocês puderem, vocês me pagam. Além disso, ele trouxe também, né, um processo de urbanização, trouxe uma urbanização para os agricultores, estabelecendo um sistema de esgoto, estabelecendo investimento nos engenhos. Além disso, nós podemos falar de um certo tipo, né, de uma tolerância religiosa, porque entre muita aspa, a Holanda ali, né, constituindo também, lembra que a ideia também da contra-reforma religiosa tinha bastante calvinistas. E os calvinistas, né, eles eram perseguidos lá na Europa, então ele deixou entre muita aspa, né, porque a gente sabe que existe uma imposição, expressar a sua religião. E um ponto crucial também, né, que ele vai fazer é o quê? É trazer para cá diversos para povoar, né, diversas pessoas lá da Holanda, para que processo que, né, modernizar. Além disso, com o crescimento da agricultura, o crescimento dos engenhos, nós tivemos o maior fluxo de escravizados de lá da África para Pernambuco. Lembrando que a África e Pernambuco elas estão ali próximo um do outro. Inclusive nesse momento que a Holanda ela vai ter o monopólio da escravidão aqui no Brasil, até porque ela vai utilizar mais desses processos. E nós temos também o crescimento dos bandeirantes, porque se a Holanda ela está monopolizando, como é que os outros países eles vão, os bandeirantes, desculpa, né? Eles usam do que? Da escravidão indígena. Eles vão, toda vez que falta escravo, africano, vai através de buscar os indígenas. Por mais que a escravidão indígena ela foi proibida durante alguns períodos históricos, mas ela nunca deixou de ser utilizada. Ela não era tão utilizada quanto a africana, até porque não gerava tanto lucro quanto a africana, né? A mão indígena, mas mesmo assim a mão indígena ela foi utilizada dentro do processo da escravidão. Só que vai chegando, né? Qual foram os desfechos, né? Ao longo do tempo, a Companhia das Índias Ocidentais, que já viveu de alguns processos de crises, começa o quê? Né? Falar para o Maurício de Nassau que ele vai ter que o quê? Cobrar a população dos senhores de engenho, né? Agora tá na hora de pagar o que nos deve, né? Já que, pegar o dinheiro foi bom, né? Agora tá na hora de pagar. O Maurício de Nassau, ele observa que dentro desse momento, isso vai prejudicar o seu governo. E aí ele abdica do trono, né? Ele também já não estava mais tanto empenhado como tinha, né? E aí que em 1640 nós temos a restauração portuguesa aqui no Brasil, através da União Ibérica, né, com o fim da União Ibérica em 1640, e aí de 1645 a 1654 nós temos o que nós chamamos de insurreição pernambucana, que foi o momento onde é que teve a expulsão junto
dos holandeses daqui, né? Expulsa de vez os holandeses aqui do Brasil, que vai gerar uma crise. Lembra que a palavra insurreição vem de insurgir, vem de o quê? De rebelar-se contra, né? Então, quando fala de insurreição, a gente vai lembrar disso, certo, pessoal? E através da Batalha de Guararapes, ali em 1649, que nós tivemos a expulsão dos holandeses. E o que foi essa Batalha do Guararapes dentro da insurreição pernambucana? Nós temos o que, né? Os indígenas que foram catequizados, aqueles povos originários, né? Que fizeram, que passaram por esse processo de catequização, de certa forma até forçado, e eles vão se unir com Portugal. Nós temos a formação de alguns ex-escravizados que são utilizados também, e também nós temos os portugueses, né? Que se uniram contra a Holanda. A Holanda, ela indo contra, né, essa batalha de Guararapes, é nesse momento que a gente fala que temos a primeira formação do exército brasileiro, porque a união entre os povos indígenas, os escravizados e Portugal. Só que seria muito anacrônico olhar e dizer que era a formação do exército brasileiro, até porque nem existia uma ideia de Brasil, nem existia uma ideia de nacionalismo. Eles até pensavam assim, né? Tá, o que nós somos? Utilizavam muito mais o nome da província. Mas dizer essa ideia de nacionalismo, de nação, isso é uma coisa que vai ser criada lá para frente, já com Getúlio Vargas, a tentativa do IHGB ali no processo do Império. Então nós falamos de bem posterior, mas o exército quanto instituição vai surgir só lá na Guerra do Paraguai em 1870. E militarizar, né, institucionalizar ali no início do século XX. Inclusive até tem a chegada ali da Vila Militar, entre outros pontos ali em Realengo, mas isso é um papo, uma outra história, certo? E como consequência nós tivemos em 1654, né, a expulsão desses holandeses do Brasil. Os agricultores falaram, na hora de pagar, filho, a gente vai fazer o quê? A gente vai te expulsar. Deu um calote nos holandeses. Só que isso vai gerar muita consequência. Inclusive, uma das consequências é chamada de crise do açúcar. Por quê? Enquanto a Holanda ela se ficava aqui no Brasil, em 1624, a Holanda ela aprendeu, né, ela desenvolveu todo esse sistema de açúcar dentro dessas feitorias, dentro desses engenhos, aprendeu a refinar açúcar. E quando ela é expulsa daqui, ela vai lá para as Antilhas, ali na América Central, e vai levar esse sistema que ela aprendeu no Brasil lá para a América Central e vai ser utilizado. E lá na América Central nós vamos ter a utilização, né, do sistema de cana-de-açúcar mais barato, mais eficiente e mais moderno. O Brasil ainda era muito, de certa forma, nada moderno dentro desse processo do refinamento da cana-de-açúcar. Isso vai gerar uma crise, porque agora a Holanda ela disputa com o Brasil o que, né? Esses sistemas econômicos. Isso vai mudar totalmente o eixo econômico brasileiro, porque agora Portugal, observando essa crise do açúcar, né, e com a adentrada dos bandeirantes, eles vão achar o ouro e o diamante aqui no Brasil. E aí Pernambuco ele vai passar por várias crises, porque agora o foco maior é no ouro, e aí inclusive tem um processo enorme de migração de Portugal e de outros lugares para cá, para o Brasil, e vai gerar várias revoltas, né, como a revolta pernambucana, a Revolução Pernambucana, né, entre outros pontos e outras revoltas, a de Beckman também, né, todo esse processo. Beleza, pessoal? E essa foi a nossa aula sobre a invasão holandesa e todas as consequências dentro desse processo.